Caiu. Ai, não acredito que a gente perdeu. A gente perdeu tudo que a gente tinha falado que tava maravilhoso. Vocês estavam gostando? Mandem esse aviãozinho aqui do lado para todas as pessoas que vocês conhecem, enfim, que a gente pode. Ai, sim, Ana, também fiquei chateada. Caiu. Tava bom, né? Querida, que bom que vocês estão gostando. Excelente. O Instagram, às vezes, ele me dá umas bloqueadas, na verdade. Eu não sei por quê. Essa live de milhões, Naraline, que acabou, eu não acredito. Nem o Instagram tá conseguindo segurar a live de milhões, menina. Bah, mas que coisa triste, fiquei chateadíssima com isso. Não, mas você conseguiu. E pior que você não conseguiu nem ficar com essa parte gravada, né? Gente, eu prometi pra galera que não conseguia assistir agora que ia ficar gravada. Vamos ter que fazer essa live depois pra Não, a falar gente isso faz tudo de novo. depois. Semana que vem não, na outra semana a gente vai falar continuar falando sobre platô. E aí a gente continua e fala direitinho tudo de novo, enfim, tudo certinho. A gente faz uma parte 2 do emagrecimento e platô Isso, pra a gente faz exatamente enfatizar. isso, a parte 2. E aí a gente enfatiza tudo que a gente falou sobre metabolismo, enfim, que a gente vinha falando. Acho bem importante. Tá bem. Mas o que a gente estava falando exatamente sobre essa periodização, né? Sobre essa questão da biogênese mitocondrial, da flexibilidade metabólica, né, Naraline? Pra gente. Eu tava no fluxo do assunto, menina. Ah, meu Deus do céu. Então, mas o que a gente estava tentando falar para vocês aqui é essa importância de entender mesmo quem é você, como que é a sua flexibilidade metabólica, o que você já fez, e aí a gente volta a falar do que a doutora falou no início, o que você já fez até hoje que sobrecarregou o seu organismo? Quais foram as coisas? Ah, eu bebi por anos, eu fumei por anos, eu perdi noites de sono, sabe? Eu não cuidei de mim por anos, fui sedentário por anos. Então, assim, qual foi a carga que você foi realizando ao longo do tempo que foi afetando a qualidade da sua flexibilidade metabólica? O que te fez agora estar uma pessoa inflamada, sobrecarregada? Então, o ponto de partida é esse. O ponto de partida não é emagrecer tantos quilos. Ele pode ser sim o desejo de emagrecer, eu super concordo. Mas sempre em mente assim, mas deixa eu começar de onde eu tô. Então, se agora no momento eu preciso primeiro melhorar a qualidade celular, eu preciso melhorar a minha metabolização, o meu metabolismo para que eu consiga emagrecer de fato duradouro, então é isso que a gente vai começar. Porque, gente, dieta, qualquer uma emagrece. Da sopa, da maçã, da Luísa, da lua, sabe? A qualquer uma emagrece. O fato é, vai manter esse emagrecimento? Porque se você não tiver com tudo ajustado, você vai emagrecer e depois você vai ter o reganho de peso novamente. Porque se você não entendeu o porquê que você teve que fazer todo aquele processo e foi entendendo e foi... Não adianta, você não vai conseguir manter por muito tempo. E eu ia falar na hora que travou, eu estava até falando, igual uma doida aqui achando que os outros estavam vendo. É sobre a questão de todas as pessoas que querem emagrecer, elas têm esse desejo, e tem pessoas que brigam com a balança durante a vida inteira, elas vêm de muitas tentativas, de várias dietas, de várias tentativas. E essas tentativas, na grande maioria das vezes, são tentativas com dietas de restrição calórica a longo prazo, contínuo. E essas dietas de restrição calórica, o tempo todo, elas vão fazer você não somente parar de emagrecer, mas reganhar o peso e perder a qualidade de vida. Porque quando você foca que eu quero emagrecer, então por isso eu vou comer menos, se você está uma pessoa inflamada e precisa de nutrientes,
Se você precisa de vitaminas e minerais, aminoácidos essenciais e você não está comendo, como que você vai dar suporte para essa célula? Como que você vai dar suporte para esse metabolismo? Não tem como. Então, no início você vai emagrecer, seu corpo tá, nossa, agora ela tá dando comida de verdade, tá dando comida melhor, menos processado, tá evitando tantas festas, tantas coisas, vou dar uma emagrecida. Tá, você vai pegar e emagrecer. Mas só que se você continuar nessa onda de restrição calórica e sem colocar para dentro os nutrientes, é por isso que a gente insiste tanto em comida de verdade. Se você faz uma restrição calórica comendo biscoito, água e sal pela manhã, o que você está dando de nutriente para o seu corpo? Nada. Você já começa o dia sem dar nada de nutriente. Comi pouco, nutri. Ok. Segue o baile. E aí, no meio da manhã, você come uma frutinha. Possivelmente, você comeu pouquíssimos, fonte de energia, pouquíssimos nutrientes ali de novo. Não necessário, porque o seu corpo precisa, você vai seguir o baile para o almoço. E aí, no almoço, você vai colocar uma mini porção de carne, muito alface, salada de folha, e você vai ali e vai colocar a metade do prato do carboidrato, do arroz, feijão, do macarrão integral, sei lá do que. De novo, você prevalece com energia, com pouquíssimos nutrientes. Isso quando a pessoa come verdura, quando ela come legume. Que a maioria das pessoas que estão habituadas com comida processada, elas vão ficar no arroz, no feijão e na carne mesmo e ponto. Porque a língua não aceita os vegetais. É algo que não é aceitável pela língua. E aí, vão emagrecer. Não, mas eu emagreci fazendo isso, comendo meio pão pela manhã e comendo essa quantidade. Mas até quando você vai manter isso daí? Porque você não está nutrido. Então, o seu corpo vai começar a te cobrar isso. Com o quê? Com queda de cabelo, com queda de disposição, com unha fraca, sabe? Com baixa libido, com cansaço, com preguiça. Das 7 horas da noite não é ninguém, quer dormir, entendeu? Chega final de semana, não tem ânimo para nada. TPMs fortes. Então, é uma cobrança que, na minha opinião, como nutricionista, não vale a pena. Não vale a pena estar emagrecido e pagar um preço tão alto. Então, o fato não é fazer a dieta que emagrece. Não. O fato é resolver a causa de você ter ganhado peso. Como a doutora Exato. falou das vezes. A causa de você ter ganhado peso foi o quê? Ah, foi realmente aquela época que eu estava perdendo mais hoje. Então, peraí. Vamos ajustar a sua parte hormonal, que está bagunçada há muito tempo. Vamos botar tudo no eixo. E aí sim você vai começar a emagrecer, porque seu corpo vai deixar. Ele está nutrido. Você está fazendo o que devia ser feito. E ele vai falar assim, agora sim. Vamos regular tudo e vou deixar você emagrecer. E aí não tem mais essa assim, então não pode comer nada. Gente, a gente pode comer o que a gente quiser. Eu só não sei se convém para você agora. Quem é você agora? Como que você está agora? Então, assim, é isso que a gente tem que entender. Não é essa. É o que de fato nutre você. É o que funciona para você. E eu acho que o mais importante, talvez, Naralina, da gente falar sobre essa questão da restrição, é que restrição é a mesma coisa que platô. Quando a gente faz restrição, a gente vai entrar no platô. Isso Sem dúvida. Exato, é como se fosse uma corrente única. A gente faz uma estratégia restritiva, a gente vai em algum momento no platô. Porque eu já recebi, quando eu fazia mais emagrecimento, ultimamente eu não ando recebendo tanto, mas eu já recebi pacientes com dietas, dietas prontas de nutricionista, sempre aquelas coisas mais ou menos 2 ou 3 variações, né, e algumas opções, enfim. Mas eu já recebi dietas de paciente que veio com 600 calorias, com 700 calorias, com 800 calorias. E aí a gente pergunta para o paciente como é que começou isso? Como é que foi isso? Ah, não, eu fui lá, doutor, e tal, e aí ele me passou uma dieta que tinha 1.200 calorias, que estava de acordo com a minha taxa metabólica basal. Aí eu fiz, emagreci, óbvio, né? Se você está comendo 2.000 e agora está comendo 1.200, é uma conta que não fecha, né? A conta tem que ser atividade física e gasto calórico. Então, ou a gente vai gastar mais do que a gente come e a gente vai acabar perdendo peso, ou a gente vai comer mais do que a gente gasta e a gente vai acabar aumentando o peso ou mantendo o peso. Essa conta é assim. E aí eu fui lá, ele me passou uma estratégia de 1.300 calorias, 1.200 calorias, e eu emagreci 2 meses, porque era uma dieta pronta, restritiva, né? Só comer aquilo ali que estava ali no cardápio. E aí eu fui lá depois de 1 mês, 2, e aí o que aconteceu? Ele viu que eu não estava perdendo peso, e aí ele me passou uma dieta de 1.000 calorias. E aí eu fui lá e perdi o peso por mais 1 mês, 2, e aí realmente tinha mais um cardápio com toda a orientação, e aí eu continuei perdendo peso. Só que depois de 1 mês, 2, o que aconteceu? Eu não consegui mais emagrecer, e aí eu voltei lá nele, e aí agora eu tô com essa dieta aqui de 600 calorias,
e eu não como nada e eu tô completamente... Doutora, essa história que você está contando é a história que eu já fiz com várias pessoas. Então, assim, deixa eu pontuar para você, porque são 16 anos de formada, mas não são 16 anos com a sabedoria que eu tenho hoje, infelizmente. Eu passei 10 anos, 9 anos, fazendo isso daí com o meu paciente, porque foi o que eu aprendi na faculdade. Que eu só emagreceria o paciente com restrição calórica. Eu não aprendi nada de hormônio, eu não aprendi nada de metabolismo, eu não aprendi nada disso na faculdade. Então, o que o paciente fazia? Chegava na minha frente, eu calculava o gasto calórico. Ah, gasto calórico de 1.500, vamos fazer uma dieta de 1.200 calorias. Ia durar 2 meses, ele ia chegar lá e ia reduzir de novo, 1.000 calorias. E aí chegava ao ponto que quando já estava com 800 calorias, um paciente estava dizendo assim para mim, mas meu cabelo está caindo muito. Nossa, eu estou me sentindo tão cansada. Menina, eu não tô aguentando mais manter essa dieta, não. E aí foi onde bateu o meu maior desespero como profissional. Que eu falei, gente, aonde está o erro desse negócio? Que eu tô fazendo exatamente o que eu aprendi. E o paciente chega ao ponto dele não ter mais condição de manter a dieta. Porque ele não tem qualidade de vida, porque ao final de semana ele quer comer tudo que tem pela frente, porque ele não consegue mais suportar isso. Então foi onde que eu falei assim, cara, emagrecimento não é isso. Tem que ter uma outra coisa aí que eu não tô enxergando. E foi onde eu passei a buscar cada vez mais conhecimento para entender de fato que funciona. Por isso que às vezes me revolta o tal do pode comer doce de leite, pode comer não sei o que lá, e pode comer não sei o que lá. E nós não estamos aqui taxando o pode ou não pode. Mas as pessoas entenderem de fato assim, o que está nutrindo você, cara? Seu corpo é uma máquina, gente. Eu gosto muito de fazer analogia com o carro, porque é muito igual. Você compra o carro zero, ele tá ali perfeito, ele aguenta pancada, você pode botar gasolina adulterada, você pode fazer o que você quiser. Só que na hora que passar um tempinho, ele não vai aguentar mais nada disso, porque as peças já estão tudo dando defeito, a máquina está dando defeito, você lascou com o bicho, você não lavou, você não cuidou, você não trocou óleo, você não fez nada. Você deixou o barco correr. Ele vai bater motor uma hora, vai dar ruim. A mesma coisa no nosso corpo, cara. Como é que você quer colocar gasolina adulterada o tempo todo para dentro? Só botar o bicho para se lascar e emagrecer, eu falo com todo paciente, doutora, emagrecer para o corpo é um estresse. Ele guardou essa energia em forma de gordura. Ele não quer dar ela, não, eliminar ela. É difícil. Essa gordura que está acumulada, ela vai ter que ser toda quebrada, hidrolisada para ser usada. Vocês estão pensando que isso é fácil? Você vai lá para a esteira, fica meia hora lá, e a esteira está falando que perdeu 200 calorias, que você emagreceu. Não emagreceu nada! Nada! É isso que vocês têm que entender. Não é assim que funciona o negócio. Ah, eu já fui na academia hoje, fiquei lá 2 horas, agora eu posso comer aqui, porque eu já paguei. Pagou o quê? Você não pagou nada. Porque emagrecimento não é isso, gente. Não funciona assim. Não é, a conta não é essa. Sabe? A conta é o que você coloca para dentro, o que você está nutrindo o seu corpo. E é exatamente como ela estava dizendo. Se você comia 1.500, passou a comer 1.200, sua tireoide vai te adaptar com 1.200. Você vai sobreviver com 1.200. Nosso corpo é feito para isso. Adaptar. Ah, mas agora você está comendo 1.000. Vai sobreviver com 1.000. Gente, nós fomos inventados. Lembra dos homens das cavernas? Eles comiam hoje. Sabe-se Deus quantos dias ia ficar sem comer. Então nós fomos feitos para isso, para aguentar a escassez, para ficar dias sem comer se precisar. Então, dura. Exatamente. Então, quanto menos você comer, o seu corpo vai te adaptando. Só que eu quero saber se você vai comer 500 calorias todos os dias. Porque aí no dia que você comer mais, final de semana, tinha dia do lixo, dia extra, você vai comer lá aquela pizza, aquele refrigerante, que você poderia comer se você de repente estivesse fazendo tudo bonitinho, cuidando da sua saúde, cuidando do seu corpo, de repente você ia comer e não ia acontecer nada. Mas para você que está fazendo restrição calórica, você vai comer e vai se lascar. Porque você vai engordar naquele dia. Porque o seu corpo, ele tá vivendo com 500, você comeu 1.000. Uai, ela vive com 500. Tá tudo bem com 500. Não, colocou a mais, vamos guardar. Então, a conta não fecha. O emagrecimento não funciona dessa maneira. Agora, quando a gente está no processo de emagrecimento e que a gente sabe usar das estratégias nutricionais para o emagrecimento, a gente brinca com o metabolismo. Então, existe a restrição calórica, sim, mas de forma que a gente engana o metabolismo. Ele não pode sofrer essa restrição calórica todos os dias. A gente pode fazer isso utilizando jejum? Sim. A gente pode fazer isso utilizando dieta de baixa caloria? Sim. A gente pode fazer isso utilizando o aeróbico, o exercício aeróbico complementando o gasto calórico? Sim. Existem várias maneiras, mas não é o fato de ficar sem comer todos os dias, porque não vai funcionar isso daí. Exato. E eu acho que isso é importante, Marilene, porque muita gente
não entende que não come tanto para continuar obeso, né? Muita gente chega aqui e diz assim, doutora, eu nem como tanto e eu não consigo perder peso, eu tô estagnado ou eu tô engordando não comendo tanto. Então, além da questão dos polimorfismos que tu disseste, enfim, a gente tem exames, né, que a gente pode verificar essa parte da nutrigenética, não são exames baratos, né, e também não são exames essenciais, né, o paciente não vai realmente ficar à mercê do efeito platô, né, ficar à mercê de tudo que acontece com ele da parte metabólica se ele não tiver um exame de nutrigenética. Claro que beneficia o paciente, é bastante enriquecedor para que a gente possa talvez aprimorar o que a gente já está fazendo, né? Mas não é fundamental. Então, essa questão de não comer tanto e mesmo assim não conseguir perder peso, não comer tanto e às vezes estar engordando, está muito relacionado com o que a gente falou. Talvez o estímulo, né? E a hora. O estímulo certo na hora errada, o estímulo errado na hora certa. E muitas vezes isso é que o profissional de saúde que realmente entenda de alimentação, que realmente consiga perceber a necessidade do paciente, o estilo de vida que esse paciente leva. Então, uma pessoa que sai cedo para trabalhar, que acorda cedo, ou uma pessoa que pode trabalhar em casa, que consegue manipular melhor os seus horários, manejar melhor a sua alimentação, que não come fora de casa ou que come fora de casa, porque tudo isso influencia, que faz atividade física, que horário que faz essa atividade física, porque nem todo mundo consegue fazer atividade física de manhã e tá tudo certo. O melhor horário de fazer atividade física é o horário que você pode fazer. De preferência que seja de manhã, mas se você não consegue fazer de manhã, tá tudo certo. Como que esse paciente se relaciona, então, com o seu estresse, como que esse paciente se relaciona com o seu sono, como que esse paciente tem a relação própria com todo o seu estilo de vida em si, com toda a sua sociedade, sua vivência. Isso é muito importante, né? Como é que ele vive, como é que ele lida com tudo isso. Então, entender que muitas vezes esse estímulo tem que ser no momento certo. Então, por que as pessoas dizem, essa coisa dos shots de manhã, né? Uma coisa que a gente ouve muito, né? Isso aí ajuda a emagrecer, isso não ajuda, isso ajuda no efeito platô, isso não ajuda. O que é o shot, como é que a gente faz o shot, para que faz o shot, né? Eu ouço muito isso, eu ouço muito essa pergunta. Como que a gente utiliza e se serve o shot? Para que serve o shot? O shot é um concentrado de alguma coisa, né? Então a gente acaba concentrando uma substância naquele momento. E aí a gente diz assim, mas para que usar o shot? Por que usar o shot? Será que a gente come de manhã? Será que a gente não come? Tem a questão da crononutrição, que é uma questão que muita gente fala, muita gente pensa e que deve ser utilizada para alguns pacientes, e eu concordo plenamente que alguns pacientes têm que fazer, mas como é essa estratégia? Como é essa nutrição? Então, assim, muito importante a gente entender que muitas vezes o paciente pode fazer um jejum um dia e tá tudo certo, e talvez utilizar um shot, coisa boa, colocar para dentro do seu corpo algo que pode ser antioxidante, pode ser anti-inflamatório, né? Coisa boa, acariciar o seu corpo com algo que realmente vai lhe trazer benefício. Então, por que se você não está no jejum, não começar o dia com um shot, né? Usar um shot de cúrcuma, usar um gengibre, usar até mesmo uma cafeína, uma guaraná, talvez, né? Que é uma cafeína um pouco melhor, né? Para quem não toma café, que nem eu agora, que não tomo mais café. Então, assim, por que não beneficiar o seu corpo com algo que realmente vai lhe trazer benefício e que vai fazer com que naquele dia que você mantém o jejum, você realmente possa se presentear com um shot antioxidante que também vai atuar como anti-inflamatório. E aí, naquele dia, talvez, durante o meio-dia, como você fez o jejum, se é um dia que você vai trabalhar mais, eu sempre falo, faça o jejum no dia que você está mais estressado. Se você tem uma rotina que você pode manejar durante a semana, faça o jejum no dia que você vai precisar realmente se estressar mais, ter mais concentração, ter mais foco, ter mais perseverança naquilo ali que você está fazendo. Por quê? Porque o jejum traz esse benefício do foco, da atenção, realmente de se concentrar no que realmente você está fazendo. E aí, depois de meio-dia, quem sabe você aproveitar esse dia que você fez o jejum para comer uma proteína, talvez uma proteína de origem animal, uma carne vermelha, talvez um legumes no seu prato, folhas verdes, enfim, você
comer uma alimentação um pouco mais rica, melhor. E aí, de noite, você comer um caldo, uma sopa, né, uma coisa mais quente, até para modificar também o seu estímulo. E aí, nos outros dias, se você faz 2 dias da semana de jejum, você pode escolher 2 dias para fazer o jejum. E nos 2 outros dias, você fazer realmente uma alimentação de manhã, que você possa tomar um café, comer uns ovos, ou comer uma fruta, ou fazer uma panqueca, ou até mesmo esses shakes proteicos, pegar uma frutinha, bater com um leite diferente, ou bater até com uma água de coco, enfim, fazer alguma coisa diferente para que você dê estímulos diferentes no decorrer da semana para o seu corpo, e para que isso funcione e para que isso contribua também para a sua flexibilidade metabólica. Porque em nenhum momento eu falei para você comer um McDonald's. Eu falei? Não. Em nenhum momento eu falei para você abrir um pacotinho de barrinha de cereal. Em nenhum momento eu falei isso. Eu falei que você utilize das estratégias dentro da sua semana ou enfim, dentro do seu mês, e para que você consiga fazer disso, utilizar da comida de verdade para jogar nessas estratégias e para que o seu corpo comece a perceber que quem manda no seu corpo é você mesmo. Quem manda no seu corpo é a sua vontade. Então, você mostrar para o seu corpo que existe isso. Um dia eu não vou comer, outro dia eu vou comer, e tá tudo certo. Porque eu sei jogar as alimentações e eu sei jogar o meu estilo de vida com o meu propósito, que é manter uma alimentação baseada em comida de verdade com as diferentes estratégias. Dá para fazer isso, Maravilha? Dá, e sempre com esse pensamento do porquê que a gente pontua tanto a comida de verdade. Porque, mais uma vez, eu repito, a gente precisa, para manter um corpo funcionando, a nossa máquina funcionando, de muitas vitaminas e minerais. Nossos processos metabólicos todos dependem de um consumo mínimo dessas vitaminas e minerais, de aminoácidos essenciais que vêm da proteína, de ácidos graxos essenciais que vêm de boa gordura. Então, não é o fato assim, eu vou fazer jejum e na hora que eu for quebrar esse jejum, então eu como o que eu quiser. Não, nós estamos falando de comer nutriente. O que você vai comer depois que você quebrar esse jejum? Já que você vai fazer ele de forma estratégica para brincar com o seu metabolismo? Então tá. Então, o que eu vou quebrar esse jejum? Eu tenho que comer aminoácido essencial, então eu vou comer uma proteína. Eu preciso de bastante vitaminas e minerais, então eu vou comer vegetais variados, sabe? Eu preciso de ácido graxo essencial, poxa, então eu vou acrescentar uma fonte de gordura boa, vou colocar aqui um azeite, vou colocar um abacate, eu vou colocar ovos durante o meu dia. Então, é entender o porquê. A mesma coisa é a relação do shot. Por que tomar shot? É porque emagrece? Os chás que você vai me passar são diuréticos e termogênicos? Não é essa a função da coisa. A função realmente é entrar como antioxidante e anti-inflamatório. Por quê? Porque a gente está o tempo todo sofrendo ataque de toxina, gente. O tempo inteiro. Você vai comer, você come alguma coisa que vai ali agredir, vai produzir toxina. Você tem contato com metais pesados o tempo todo. O seu próprio estresse, a sua própria rotina vai te produzir toxinas. Então, a gente tem que utilizar dos antioxidantes, dos anti-inflamatórios, desses fitoquímicos, para amenizar o que o tempo todo a gente está sendo bombardeado. Então, quem topa a parada, vou fazer um bom shot pela manhã. Pô, você está vindo do seu sistema detox, que é a noite de sono, que todo o seu sistema ficou ali desintoxicando, principalmente seu fígado ficou ali trabalhando para desintoxicar. E você começa o dia com água primeiro, eu sempre falo, o protocolo é o mesmo, raspa a língua, escova dente, bebe água. Isso daí é protocolo que não pode falhar. E aí você começa o dia com shot, você está começando com antioxidante, com anti-inflamatório. É como se você virasse para o seu organismo e falasse assim, epa, agora você pode começar o dia, tá pronta. E aí, se você vai dando esses estímulos antioxidantes e anti-inflamatórios durante o dia, por isso que eu gosto de colocar uns chazinhos para meus pacientes para poder ter esses fitoquímicos mais vezes durante o dia. E come de uma comida que te traz o que você precisa, gente, não tem erro. Não tem como. Agora, é claro, a gente está falando aqui, a gente está relacionando emagrecimento, saúde. Existem pessoas que já estão com problemas mais sérios? Existem pessoas que estão resistentes à insulina em grau avançado, que já têm a síndrome metabólica como um todo, que já são hipertensos, diabéticos, que têm gordura no fígado. E aí são casos específicos que têm que ser tratados de forma bem diferenciada. Porque a gente vai ter que modular tudo isso. É uma dieta bem mais específica. A gente vai ter que trabalhar com jejum, se necessário for. Na maioria das vezes ajuda muito. Mas junto de uma estratégia bem feita, com suplementos que vão ajudar. Então, tem muitos suplementos que ajudam nessa modulação. Então, assim, é mudança de estilo de vida, gente. O que não pode
a gente pode falar aqui, eu acredito que a doutora vai concordar comigo, é falar que existe milagre, que vai consultar comigo, vai consultar com ela e vai emagrecer. Então, não, eu não prometo isso, eu tenho pavor de propaganda enganosa, por isso que eu não gosto de fazer nenhuma propaganda assim, venha comigo e emagreça 5 quilos. Não, não faço esse tipo de propaganda, sabe por quê? Eu quero que você entenda quem é você, aonde você está, de onde você veio, por que você está onde você está, e a gente vai modular isso tudo. Quero você falando que você está dormindo bem, que você acorda disposta, que você é uma pessoa feliz, sabe? Que você está de bem com a vida. Porque, gente, tudo isso tem a ver com má alimentação, com estilo de vida ruim, com parte hormonal toda descompensada. Tá pensando que o povo fica em depressão só porque perde alguém na família, porque ficou desempregado? Não, gente. Tem toda uma questão hormonal atrás disso. Tem toda uma questão metabólica atrás disso. Se a gente está bem, a gente está meio que blindado. Pode acontecer as coisas? Pode. A gente não está livre, tá, gente? Eu costumo falar, tem paciente que fala assim, mas você não pegou Covid, você não aparece gripada, você não tosse, você não espirra. Será que essa comida que você come, o jeito que você vive? Cara, eu não posso dizer para vocês assim, falar, é por isso. Mas eu tento fazer o que eu posso por mim. O melhor que dá para fazer por mim, eu faço. Não é o perfeito, tá? Esses dias mesmo a paciente falou comigo assim, nossa, mas que coisa chata, você só fica postando carne moída, carré e frango. Falei, cara, eu gosto dessa rotina aqui alimentar do cardápio que eu criei, todo mundo na minha casa está adaptado a isso e tá tudo bem, é o melhor que dá para fazer na minha rotina pra gente, tá tudo bem, sabe? Eu consigo ir lá na academia e pela manhã, que ótimo, eu consigo modular. É o que dá para fazer para mim, sabe? E o que dá para fazer para mim me mantém assim. Eu sou uma pessoa feliz, disposta, acordo bem, durmo bem, manejo meu ciclo circadiano, manejo meu estresse, porque estresse não falta. Às vezes parece que a gente não tem estresse, né, doutora, na rede social. Todo Não, mundo lindo. parece E a gente tem. A doutora tá aí, ela tá vendo que eu tô passando com a minha filha. Ela passou o dia todo hoje me preocupada, me mandou várias mensagens perguntando sobre a Luísa. E assim, a gente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente não tiver com essa máquina preparada, que é essa blindagem que eu tô falando que a gente tem que ter, não é porque eu sou magra, é muito fácil para você porque você é magra. Não, eu não sou magra à toa. Eu sou magra porque eu me cuido, lógico. Mas você foi gorda algum dia? Não, nunca fui, mas eu tinha um corpo completamente diferente. Eu tinha um percentual de gordura altíssimo, vim de ovário policístico, resistência insulínica, com uma qualidade de vida péssima. Eu mudei tudo isso, eu desinflamei, eu tenho uma outra vida. Então é isso que eu quero proporcionar para os pacientes, para as pessoas que me escutam com o conteúdo que eu falo. Eu acho que é essa a nossa campanha aqui. A gente fez esse projeto porque a gente quer ajudar pessoas. Concorda comigo, doutora? Não, exatamente. Eu acho que isso é o mais importante. Então, eu que já fui obesa, muito obesa, já fui diabética, já tive enfim, já tive um câncer, já superei tanta coisa. Então, assim, acho que é muito importante que a gente entenda que comida de verdade é o caminho, né? Então, que a gente tem que entender que número nem sempre representa o que realmente a gente quer ver. Abandonem a balança, abandonem essa questão de que, eu não emagreci 100 gramas, eu tô com 200 gramas, eu engordei 2 quilos no dia, eu perdi 2 quilos no dia. Isso não existe, pessoal, porque muitas vezes quando você começa a comer comida de verdade, quando seus hormônios começam a realmente se estruturar, se equilibrar, você pode, daqui a pouco, estar ganhando massa magra e você acha que não está fazendo, acontecendo nada, não está perdendo gordura. Então, assim, coisa mais importante que eu acho que é dessa live que a gente vai fechar hoje, então foi a primeira live de uma série de lives que a gente vai fazer por aí e que a gente vai falar sobre isso, sobre comida de verdade, sobre emagrecimento, sobre qualidade de vida, sobre estilo de vida saudável, sobre informação sobre alimentação. Então, assim, sem radicalismo, sem achar que a melhor estratégia é a X, é a Y, é a Z. Não existe isso. Não existe a melhor estratégia. Existe a comida de verdade e existe o paciente. Ponto. Não existe a melhor estratégia nutricional. Não existe a estratégia carnívora, não existe a estratégia vegana, não existe a estratégia vegetariana, não existe a estratégia low carb, não existe a estratégia cetogênica, não existe estratégia nutricional. Existe um paciente e existe a comida. E a gente vai conversar com os pacientes sobre qual a melhor comida para você, qual a melhor estratégia para você, o que você se beneficia, o que é melhor para a sua saúde, o que é melhor para a ausência das doenças. Então, isso que a gente quer abordar aqui nas próximas semanas, é isso que a gente pensa. Então, a gente está ligado por esse propósito. Eu e a Naraline, a gente está ligada não só porque nós somos mulheres, somos pessoas,
enfim, que estudamos sobre isso, mas a gente está ligado num único propósito, que é ajudar as pessoas, que é mudar a vida das pessoas, que é trazer informação de qualidade para as pessoas e que é para auxiliar nesse processo, não só de qualidade de vida agora, mas a médio e longo prazo. O que você vai fazer da sua vida a partir de agora para ter mais saúde, para ter mais qualidade de vida e principalmente para se afastar, para ter um envelhecimento com saúde e saudável, que é a melhor coisa que a gente pode ter de legado dentro do trabalho que a gente faz. Naraline, quero te agradecer. Eu vou deixar salva essa live até dia 18. Ai, se Deus quiser. Se Deus quiser, ela vai ficar salva em nome de Jesus. Então, assim, queria te agradecer muito demais. Assim, tu sabe que eu tenho muito carinho por ti e principalmente pelo teu trabalho. Enfim, sou muito grata a tudo que tu contribui, estou sempre à disposição. Então, assim, dia 18, pessoal, dia 18 agora de agosto, eu e a Naraline estaremos aqui nos Quintas com Saúde. Essa live vai ficar gravada, eu vou colocar lá no YouTube também, se você quiser assistir. E a gente vai falar, então, dia 18 agora de agosto, às 19 horas, sobre efeito platô, parte 2. Então, fique ligado que a gente vai falar de novo, que a gente falou no início da live, e vai falar mais coisas sobre o efeito platô e principalmente como melhorar esse efeito platô, falando mais sobre o cortisol alto, sobre o dia do lixo, sobre relação principalmente de equilíbrio alimentar, o que a gente tem que comer, o que a gente não pode comer, como que a gente tem que olhar os alimentos, se a gente vai comer muita gordura, se isso vai prejudicar, queijo prejudica, castanha prejudica, oleaginosa prejudica, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco, tá bem? Um beijo. Ótimo, doutora. Só antes de você encerrar, deixar claro também que a gente vai falar nessa live sobre gordura localizada, porque as pessoas querem saber, estou emagrecendo, a gente vai aproveitar esse efeito platô, que muita gente fala, já emagreci o que eu queria, mas eu estou cheia de gordura ainda. Então a gente vai falar também sobre isso no meu Instagram, a gente vai deixar para falar nessa live. Vai ser sucesso, se Deus quiser. Boa noite, gente. Então, tá bem. Obrigada, querida. Um beijo grande. Até a próxima.